Nosso texto está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Se você puder, por gentileza, abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 17, embora nessa noite o nosso foco seja o verso 15. Efésios 6, leremos do verso 10 ao 17. Diz assim essa escritura: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui, meus queridos. Embora o entendimento do texto se estenda até o verso 20, nós vamos parar a leitura no verso 17 e tentar nesta noite expor o que significa o que está no verso 15. Os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Talvez em alguma versão mais antiga não esteja os pés calçados, mas a ideia de sandálias, que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, é uma analogia utilizando as peças que compunham a armadura de um soldado romano para ensinar os cristãos, os discípulos de Jesus, os crentes nascidos de novo, como eles deveriam lidar com o diabo. E aqui no verso 15, a ideia de calçados ou sandálias transmite a ideia de uma parte do equipamento militar de um soldado romano. Estas sandálias ou calçados eram feitas de tiras de couro bem grossas. Alguns dizem que era um couro grosso sobreposto em camada. Outros dizem que era apenas uma tira de couro bem grossa, cravejada de pregos na parte de baixo, e era fixada nos pés por correias que prendiam a parte de cima dos pés e a parte da canela. A ideia deste equipamento para um soldado era oferecer a ele 3 provisões. Primeira delas, a ideia de oferecer estabilidade. A segunda delas, proteção. E a terceira, firmeza. Como as batalhas dos dias em que o Novo Testamento foi escrito eram extremamente diferentes dos nossos dias, os exércitos eram movidos da posição em que eles estavam até o local de batalha a pé. E a primeira coisa que o soldado precisava era de um calçado adequado através do qual ele pudesse fazer a viagem em segurança. Durante esta viagem, o exército inimigo preparava algumas emboscadas. E uma dessas emboscadas consistia de cortar pequenos gravetos de madeira, fazer pontas bem afiadas, enterrá-los em algum local e camuflá-lo, a fim de que quando os soldados inimigos passassem por aquele território, pelo menos alguns tivessem os seus pés dilacerados, feridos, e fossem tirados da possibilidade de estarem em batalha, em combate. A função da sandália oferecia para o soldado romano uma proteção contra essas armadilhas. E por fim, o último propósito dessa sandália era que o soldado romano, em combate, em batalha, estivesse firme,
que ela pudesse proporcionar para ele aderência e firmeza, uma vez que ele não só teria que atacar, mas principalmente deveria se defender. Então grave muito bem estes 3 elementos, estes 3 propósitos dessas sandálias, porque eu vou trabalhar a explicação do que significa isso dentro da carta de Paulo aos Efésios, baseado nestes 3 elementos: estabilidade, proteção e firmeza. E antes da gente poder explorar o sentido espiritual disto aqui no texto, eu gostaria de chamar a atenção de vocês acerca da interpretação mais comum do verso 15. A maioria dos comentaristas, a maioria das Bíblias, inclusive Bíblias de estudo, apontam que estes calçados, estas sandálias, significam o crente, o cristão, o discípulo estando pronto para pregar o evangelho em qualquer tempo e em qualquer lugar aonde ele for. Esse é o significado, o sentido mais comum dos nossos dias. Mas eu não vou trabalhar com base nessa interpretação. E explico aos irmãos o porquê que eu não entendo que essa interpretação é correta para falar das sandálias, dos calçados da preparação ou prontidão para o evangelho da paz. Porque na verdade Paulo está descrevendo aqui uma realidade de batalha aonde o crente precisa aprender a se defender. A única arma e o único equipamento de ataque é a espada. E quando Paulo faz menção destas sandálias, ele está falando de um componente da armadura voltado para a defesa. No que diz respeito a pregar o evangelho, nós sabemos que o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos que pregassem o evangelho em todo tempo e em todo lugar, até que ele retornasse. Mas aqui, a explicação mais coerente com o contexto do texto que nós estamos estudando não pode ser a pregação do evangelho. Não pode ser evangelismo. Uma vez que a pregação do evangelho não é uma defesa para os crentes. É um movimento de ataque. Os crentes estão indo no território dominado pelo maligno e estão apregoando as boas novas de salvação para que as pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados possam se arrepender, crer, serem salvas e serem arrancadas do poder de Satanás. Neste caso aqui, meu entendimento e a minha interpretação está baseado nisto. Estes calçados e estas sandálias são parte da provisão para a proteção do cristão, do discípulo de Jesus. Embora as maiores traduções que nós temos em português não utilizem esse entendimento, você pode perceber, talvez até na versão que você está usando aí, no finalzinho do verso 15 deve ter uma letra. Essa letra vai te conduzir a pelo menos 2 passagens, uma no Antigo Testamento e outra no Novo. Uma vai te levar a Isaías 52, se não me engano, verso 7, e outra a Romanos capítulo 10, verso 15. Em Romanos capítulo 10, verso 15, é uma repetição de Isaías 52, verso 7, onde se diz: quão belos são os pés daquele que vem sobre os montes e nos anuncia a paz, e nos anuncia coisas boas, e nos anuncia salvação. Com estas referências, nós somos levados a entender que o verso trata-se do cristão preparado para pregar o evangelho. Mas novamente repito, não é este o meu entendimento e não é esta a minha intenção nesta noite. Eu encontrei uma versão em português que transmite um entendimento que eu gostaria de compartilhar com vocês. É a King James atualizada. E eu quero ler Efésios 6, verso 15, nessa versão. Se alguém tiver a King James atualizada, vai entender perfeitamente o que eu estou tentando fazer nesta noite. Efésios 6, 15, na versão King James atualizada, diz assim: calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Confesso aos irmãos que a palavra prontidão, a palavra preparação, não poderia ser traduzida por proteção. O campo semântico dessa palavra permitiria mais um significado e seria este: equipamento. Prontidão, preparação e equipamento. Mas os tradutores desta versão fizeram algo que, ao meu ver, facilita a compreensão do que está no texto original. A prontidão, a preparação
o equipamento não são, neste texto, para o crente anunciar o evangelho. Neste texto, é para o crente ser protegido pelo evangelho. Sei que não parece muito comum a ideia do evangelho protegendo o discípulo, o cristão, o nascido de novo, porque na verdade, em nossos dias, a compreensão que se tem do evangelho é proclamar a reconciliação, a salvação em Cristo Jesus para as pessoas que estão fora do contexto da igreja. Então, quando se fala de evangelho, a maioria dos crentes pensam, isso aqui eu já sei, por isso aqui eu já passei, e quando se trata de evangelho, é para se alcançar alguém que não nasceu de novo. Quero lhes dizer que esse é um dos maiores erros que se pode cometer em relação ao evangelho, não apenas nos nossos dias, mas em todas as gerações passadas que tratou o evangelho desta forma. O evangelho do Senhor Jesus não é apenas a manifestação do poder de Deus para a salvação dos perdidos. O evangelho do Senhor Jesus é uma provisão para a proteção dos próprios crentes nascidos de novo. É no evangelho que as coisas que Deus decidiu ocultar e esconder em todo o Antigo Testamento, que ele vem a revelar a sua multiforme sabedoria e graça. Esta multiforme sabedoria e graça tem como uma de suas finalidades proteger os crentes nesta batalha com o diabo. A ideia que Paulo apresenta aqui em Efésios 6 de batalha espiritual tem a ver com o crente ser fortalecido, habilitado para vestir esta armadura e se proteger das investidas de Satanás, que tem como objetivo dois propósitos. Enredá-lo por meio das ciladas. A palavra cilada transmite a ideia de métodos. Transmite a ideia de artifícios militares empregados para se derrubar um adversário. E o segundo propósito dele é aquilo que Paulo descreve aqui como o dia mau, onde Satanás investe pesadamente para que o crente peque e não apenas peque, mas abandone o caminho do Senhor. O propósito de Satanás é primeiro induzir ao pecado e depois conduzir à apostasia. Portanto, eu vou trabalhar nessa noite a ideia do Evangelho da Paz, aqui em Efésios 6,15, como proteção para aquele que está em Cristo Jesus e sendo tentado a pecar e a se desviar dos caminhos de Jesus, até chegando ao ponto de abandoná-lo. Certo? Espero que esse primeiro ponto ele esteja esclarecido. Acerca da grandeza do Evangelho, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para dois pontos antes de entrar no texto que eu me propus a expor nessa noite. Primeiro, a postura de Satanás em relação ao Evangelho. Satanás crê no Evangelho muito mais do que qualquer um de nós. E é muito fácil mostrar isso no texto bíblico. Ele empreende todos os seus esforços para roubar a palavra de todos aqueles que a ouvem. Quando ele não pode roubar, ele empreende esforços para que o indivíduo abandone a palavra. Quando ele não pode levar o indivíduo a abandoná-la, ele empreende esforços para que o indivíduo simplesmente a troque. Ora, por que Satanás tem tanto, mas tanto medo do Evangelho e da palavra da verdade? Porque é por meio do Evangelho que as pessoas são levadas ao conhecimento de Deus. É por meio do Evangelho que elas são reconciliadas com Deus. É por meio do Evangelho que elas são salvas. É por meio do Evangelho que elas experimentam a vida de Cristo dentro delas. E se para isto acontecer, as pessoas precisarão ser arrancadas das mãos de Satanás, não pense que ele fica de braços cruzados onde o Evangelho é pregado. Onde o Evangelho do reino, onde o Evangelho de Jesus, onde o Evangelho da paz é anunciado, você pode estar na certeza que Satanás já estará se movimentando para impedir que esta palavra produza os seus frutos prometidos. Mas há um segundo ponto que eu gostaria de destacar, que é o comportamento dos anjos que mantiveram suas posições em obediência a Deus. Como os anjos que são fiéis a Deus se comportam quando o Evangelho da paz, quando o Evangelho do reino, quando o Evangelho de Jesus é proclamado. E gostaria que você pudesse abrir comigo pelo menos duas passagens para que nós pudéssemos considerar a posição dos anjos em relação à pregação do Evangelho. A primeira delas,
encontra-se na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Por favor, sem deixar Efésios 6, abra comigo 1 Pedro 1. Eu ainda não entrei no assunto, peço que você seja um pouco paciente comigo, e já já eu vou entrar no assunto. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 12. Diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual ocasião ou quais circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos desejam contemplar. Que está escrito e contido no verso 12? Que os anjos fixam a atenção e a visão na proclamação do Evangelho. A ideia de observar, a ideia de atentar, no texto original, descreve a postura dos anjos. Eles se inclinam como quem quer ver, inclinam como quem tem interesse para conhecer algo. Eles se inclinam no momento que a pregação do Evangelho anuncia as boas novas de salvação. E a pergunta é, por quê? Por que os anjos têm este comportamento durante a pregação do Evangelho? Porque as coisas que eles não sabem a respeito de Deus, elas são reveladas por meio da pregação do Evangelho. As coisas que eles não conhecem acerca de Deus, Deus revela quando o Evangelho é pregado, à medida que o poder do Evangelho vai se manifestando e trazendo vida às pessoas. E a ideia é sustentada em outra passagem, e peço que você, por favor, abra comigo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 8 ao 10. Efésios 3, do 8 ao 10, diz assim: a mim, Paulo falando acerca de si, o menor de todos os santos, foi dada esta graça, a de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Preste atenção nesta expressão, são insondáveis, imensuráveis riquezas de Cristo, que são comunicadas por meio do quê? Do evangelho. E a manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Em Cristo temos a ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Paulo está descrevendo claramente que a multiforme sabedoria e graça de Deus se manifesta mediante a pregação do Evangelho, que revela as riquezas imensuráveis de Cristo. Por que estou dando ênfase neste ponto? Para que a gente nunca olhe para o Evangelho como iniciação na fé cristã. Nunca olhe para o Evangelho como algo elementar. Nunca olhe para o Evangelho como algo simplório, onde um crente, depois de 5, 6 anos dentro de uma denominação evangélica, já pode dizer, eu conheço o Evangelho. Digo a vocês, sem nenhum medo de errar, que nenhum de nós conhecerá a plenitude do Evangelho até o fim dos nossos dias. Se nós tivéssemos dedicado as nossas vidas para conhecer o Evangelho de Cristo, não teríamos a possibilidade de exaurir o conhecimento deste Evangelho. O conhecimento deste Evangelho revela Cristo. O conhecimento deste Evangelho manifesta muito mais do que o que ele fez na cruz e do que o que ele fez ao ressuscitar dos mortos.
O Evangelho revela quem Ele é. E à medida em que este Evangelho vai revelando quem Cristo é, esta revelação vai nos transformando em pessoas semelhantes a Jesus. Então, quando Paulo trabalha a ideia do Evangelho da Paz como proteção, meus queridos, existe muito conteúdo no Evangelho destinado para nos guardar, para nos proteger. E a partir de agora eu quero trabalhar estas três perspectivas. O Evangelho para nos dar estabilidade, proteção e firmeza. Agora sim, estou entrando no conteúdo do verso 15 de Efésios 6. Começo com um texto no Salmo de número 40. Por favor, abra comigo o Salmo de número 40 e nós estaremos vendo a estabilidade que o Evangelho nos traz. Mas espera aí, Salmo está no Antigo Testamento, como é que você pode dizer que o que está escrito lá tem a ver com o Evangelho? Me aguarde um pouco mais. Daqui a pouco não vai ser nem preciso responder essa pergunta. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro dos Salmos, Salmo de número 40. Aqui vai demandar um pouquinho de esforço da nossa parte, porque nós precisaremos abrir um outro salmo. Nós precisaremos ver também o Salmo 69. Então, se você quiser deixar aberto no Salmo 40 e no Salmo 69, vai facilitar a compreensão. Salmo 40, vou ler o verso 2. O salmista descreve o seguinte: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. O que significa esse poço de perdição e esse atoleiro de lama? Olhe comigo o verso 12. O mesmo salmista vai descrever o que é isto. São incontáveis os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançam, tantas que me impedem de enxergar. Elas são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça e por isso meu coração desfalece. Ele perde a coragem. O que o salmista está descrevendo aqui como um poço de perdição e um atoleiro de lama. As suas próprias iniquidades. A palavra iniquidade na língua hebraica significa maldade, perversidade. Na língua grega tem a ver com transgressão, com quebra da lei. Portanto, quando ele descreve a primeira parte do verso 2, poço de perdição e atoleiro de lama, ele está descrevendo os seus próprios pecados, as suas próprias transgressões, as suas próprias iniquidades. Mas o caso no qual este salmista, que é Davi, se encontra, é pior ainda. Por isso pedi que vocês abrissem no Salmo 69. Olhe comigo, sem perder o Salmo 40. Veja comigo o Salmo 69. O verso 2. Estou atolado num profundo lamaçal que não dá pé. Entrei em águas profundas e estou sendo arrastado pela correnteza. Verso 14. Depois de clamar e buscar a Deus, ele recebe o que está aí no verso 14. Livra-me do lamaçal, para que eu não me afunde, que eu seja salvo, resgatado dos que me odeiam e das profundezas das águas. Observe que aqui há um elemento novo, que ele não seja salvo apenas do lamaçal, que ele não seja salvo apenas das profundas águas, mas que ele seja salvo também dos que o odeiam. Então transmite a ideia de iniquidade e de inimigos. Agora volte por favor ao Salmo 40. Aqui ele está descrevendo como Deus atendeu este clamor, como Deus lhe trouxe esta salvação que consiste no perdão dos seus pecados, das suas transgressões, das suas iniquidades e do livramento dos seus inimigos. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, e colocou os meus pés firmados sobre a rocha, e firmou os meus passos. Ele está descrevendo o perdão e o livramento. A ideia contida na segunda parte do verso 2 é de que depois de perdoado e livrado, ele está estabilizado. Ele está numa posição estável. Ele já não corre mais
o mesmo risco. A pergunta é: quem nos anuncia o perdão dos pecados e o livramento dos nossos inimigos, que não são carne e nem sangue? Segundo o que está lá em Efésios 6:12, Satanás e todo o império das trevas. Quem nos anuncia isto? É o Evangelho. É o Evangelho que nos anuncia perdão. É o Evangelho que nos anuncia reconciliação. É o Evangelho que nos anuncia livramento. Portanto, meus queridos, o resultado de perdão e de livramento tem a ideia de estabilizar, firmar alguém sobre uma rocha e os seus passos sobre o caminho da justiça. Observe muito bem a figura que ele utiliza aqui. Colocou os meus pés sobre a rocha. Quem é a rocha da nossa salvação? É o próprio Cristo. Por mais que seja um texto do Antigo Testamento, e por mais que tenha sido uma experiência de Davi, antes da plenitude dos tempos, e antes da obra executada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, essa experiência descreve claramente os efeitos do Evangelho naquele que nele crê. Portanto, a primeira parte que eu gostaria de lhes mostrar é o Evangelho trazendo estabilidade, impedindo que os nossos pés se escorreguem. A segunda parte que quero olhar com vocês, trata-se da proteção. A ideia aqui é nos livrar das armadilhas que Satanás traz no nosso caminho para nos conduzir à apostasia. E já que você está no livro dos Salmos, olhe comigo o Salmo de número 73. Salmo de número 73 é um salmo composto por Asaf. Asaf era um dos 3 ministros de louvor nos dias de Davi. Ele conduzia a oferta de louvor no tabernáculo que Davi havia erigido no centro de Jerusalém, onde a Arca da Aliança estava. E Asaf vai viver uma experiência de crise profunda. No Salmo 73, no verso 2, ele vai descrever que essa experiência quase o levou a se desviar, a abandonar os caminhos do Senhor. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Qual era a situação de Asaf? Por que ele chegou a pensar em abandonar a Deus? Neste salmo, uma crise que ele viveu ao ver o ímpio prosperando e o justo sofrendo com muitas aflições. Na cabeça de Asaf, não fazia sentido ele servir a Deus e viver de forma correta, e viver tantas situações problemáticas, tantas tribulações, tantas aflições, tantas dores. Ele olhava para o lado e via pessoas que não tinham temor de Deus, pessoas que não consideravam os caminhos de Deus, pessoas que o desobedeciam, indo de vento em polpa, prosperando, aumentando suas riquezas, tendo saúde, não vivendo problemas em suas famílias. E quando ele comparava esta realidade com a dele, ele não entendia. Por que eu que tento viver da maneira correta, por que eu que tento seguir a Deus, estou vivendo uma situação tão difícil, e aqueles que não têm temor de Deus vivem uma situação tão vantajosa? Isto parece que está invertido. Mas então Asaf vai descrever o que mudou a sua maneira de pensar. No verso 17, ele diz que entrou no santuário de Deus e descobriu qual era o fim dos ímpios. No verso 18, ele descobriu que a prosperidade dos ímpios era uma pedra escorregadia que os levaria à destruição. E a conclusão que ele chegou de suas aflições e de suas tribulações é que Deus as utilizava para protegê-lo e livrá-lo do caminho dos ímpios. E a conclusão que ele chega no final deste salmo está aí no verso 28, quando ele diz: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Ele entendeu algo precioso que colocou fim à sua crise. A prosperidade e o sucesso daqueles que não temem a Deus é uma pedra escorregadia. Normalmente, quando eles escorregam desta pedra, não se levantam mais. Mas as aflições do justo o empurram para o caminho da retidão. E de uma certa forma misteriosa, o próprio Deus usa as aflições do justo para conduzi-lo ao caminho da retidão. E mais do que conduzi-lo ao caminho da retidão, para levá-lo à presença do próprio Deus, para levá-lo ao conhecimento de Deus. Portanto, a ideia de proteção
aqui, meus queridos, é trabalhada com livramento da apostasia. Livramento do abandono da fé. E isso fica muito mais claro no Salmo 116. Olhe comigo, por favor. No Salmo de número 116. Nós veremos só os versos 8 e 9. Diz assim: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. 3 livramentos e uma provisão. Primeiro livramento: o Senhor afastava, tirava, retirava, resgatava a sua própria alma da morte. Uma menção clara ao pecado. Tirou dos olhos a lágrima, a lamentação, depois que se tem que lidar com as consequências do pecado. E por fim, da queda, os meus pés. É o momento de se desviar e abandonar o Senhor. O que o salmista está dizendo é que estes 3 livramentos proporcionaram uma bênção. E a maior de todas as bênçãos: andar na presença do Senhor na terra dos viventes. A ideia, meus queridos, aqui é que o propósito de nos estabilizar e o propósito de nos trazer livramentos e proteção é para que, de fato, nós possamos andar com Deus. O Evangelho nos dá estabilidade e proteção para que a gente possa caminhar com Deus. E só existe uma forma de nós caminharmos com Ele: se a nossa decisão for não pecar. Se a nossa decisão for pelo pecado, não há possibilidade de andarmos de perto com Ele. Portanto, o Evangelho nos oferece 3 provisões e já estamos vendo 2. A verdade do Evangelho nos estabiliza. A verdade do Evangelho nos protege. A verdade do Evangelho nos dá condições de andar com Deus. O ponto mais importante que considero nesta noite é o 3º ponto. A verdade do Evangelho nos dá firmeza. Numa ideia de combate, onde o nosso inimigo investe pesadamente contra a nossa vida, o que nós mais precisamos nesta hora é de firmeza. A ideia de firmeza é que a gente não seja movido da posição que deve estar e que deve guardar. Olhe comigo, por favor, esta verdade sendo anunciada agora no Novo Testamento, no Evangelho, em Romanos capítulo 5. Onde nós somos firmados. Como nós somos firmados. Romanos capítulo 5, versos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, a graça que nos trouxe a justificação, na qual estamos firmes. Estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Este capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos é um dos capítulos mais espetaculares do Evangelho do Senhor Jesus. Ele não só está trabalhando a justificação pela graça por meio da fé, mas está trabalhando os efeitos dessa graça que nos trouxe a justiça perfeita de Cristo. Nos firmar. E onde está esta firmeza? No fato de que agora temos paz com Deus. O que isto significa? Significa que Deus não está irado comigo e com você que cremos em Jesus. Significa que nós fomos reconciliados. E o mais extraordinário, dentro do Evangelho, quando ele anuncia a reconciliação de Deus com o mundo, está nisto. Não é que
Deus esperava que os homens viessem ao seu encontro para buscarem a reconciliação. Foi o próprio Deus que deu o primeiro passo para ele, a parte ofendida, se reconciliar com os homens. Ele não só deu este passo quando ele realizou a obra em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele enviou o Espírito Santo para que o Evangelho pudesse ser pregado, a fim de que todos os que ouvissem o Evangelho chegassem a esse entendimento. Deus, o Criador dos céus e da terra, que irá julgar todos os homens e mulheres, enviou Jesus com o interesse de se reconciliar com o mundo. Deus não deseja manifestar a sua ira. Ele não quer dar ao homem o que o homem merece receber pelos seus pecados. O que ele deseja é que o homem olhe para Cristo, creia em Cristo, seja perdoado, justificado e consequentemente reconciliado. Quando Paulo diz isto, ele está se dirigindo a uma igreja, a igreja de Roma, e ele está dizendo que nós somos firmados, porque agora não estamos mais debaixo da ira de Deus, nós estamos firmados na graça, porque agora temos paz com Deus. O quanto isto é importante para cada crente quando está sendo atacado por Satanás. Porque na maioria das vezes, quando o crente está diante de uma situação difícil, a maioria dos crentes que são honestos e sinceros, pensam logo em castigo, pensam logo em punição, pensam logo no fato de que eu fiz alguma coisa errada e por isso este mal está me alcançando. Mas pelo Evangelho e por toda a revelação da Escritura, nós sabemos que situações difíceis, males e problemas não são apenas consequência de pecado. O próprio Senhor Jesus, quando diz lá em João 15, a última parte do capítulo, diz que o mundo odiaria os seus discípulos. Portanto, existem situações na vida do crente que ele experimenta na pele o que é ser odiado por este mundo que rejeitou a Jesus. Ele experimenta na pele as investidas de Satanás. Ele experimenta na pele muito mais do que acusações, mas situações que são criadas para envolvê-lo e levá-lo a esta conclusão: Deus não me ama, não se importa comigo, porque se de fato Ele se importasse comigo, nada disso estaria acontecendo. Nesta hora, meus queridos, é importantíssimo que nós nos lembremos que pelo Evangelho, nós já sabemos que Deus não está irado com a gente, que nós fomos reconciliados e temos paz com Ele. Não há motivo nenhum para temer e pensar que isto é abandono de Deus, porque conforme lhes disse, e novamente repito, pelo Evangelho nos é anunciado que Deus nunca nos abandonaria, nem jamais nos deixaria. É fato que Ele não faz vista grossa para o nosso pecado. E quando Ele tem que tratar com os nossos pecados, Ele nos corrige e nos disciplina. Mas nem toda dificuldade, nem toda aflição, nem toda luta, nem toda situação difícil que o crente enfrenta na vida, trata-se de disciplina de Deus e de correção por conta dos seus pecados. Como ele está num combate com Satanás, muitas dessas situações são criadas pelo diabo para enredá-lo e conduzi-lo ao abandono da fé. Ainda aqui, em Romanos 5, vejamos a partir do verso 6, quão espetacular é a revelação do Evangelho, onde nós estamos firmados pela graça e temos paz com Deus. Verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Sabe o que isso significa a grosso modo? Que Deus nunca esperou que eu e você pedíssemos por perdão. Ele nunca esperou que eu e você buscássemos a reconciliação. Ele sabia do nosso estado. Sabia que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, estávamos separados dele, nem sequer tínhamos consciência disso, e se dependesse de nós, nenhum de nós se voltaria para ele. Sabendo deste estado, e não podendo negar o seu amor por nós, ele enviou Jesus como a maior e mais preciosa de todas as provisões que eu e você precisávamos receber. E enviou isto mesmo antes da gente nascer. No seu plano eterno, isso aconteceu antes da fundação do mundo.
Dentro da cronologia do nosso tempo, isso aconteceu na plenitude dos tempos. Ele enviou Jesus como uma provisão para nos livrar dos nossos pecados, nos livrar dos nossos inimigos, nos reconciliar com Deus e nos firmar na sua paz. Se isto já foi executado, ainda agora no verso 9, logo, a conclusão óbvia, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Isso significa que o primeiro estágio da salvação, a justificação, garante o último estágio da salvação, a glorificação. Se Deus fez isto por nós antes de crermos em Jesus, o que Ele não é capaz de fazer por nós depois de crermos em Jesus? E o texto vai explanar isto ainda mais detalhadamente. Verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos, é uma certeza, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. O Evangelho da Paz, declarado por Paulo lá em Efésios 6,15, destaca a reconciliação entre Deus e nós. É por isso que esse Evangelho, ele nos protege, ele nos guarda, ele nos instrui, ele nos ensina, ele nos equipa a lidar contra o adversário. Porque uma vez, se eu e você estivermos justificados pela graça e pelo sangue de Cristo, isto aqui não poderá ser mais anulado. Conforme está lá em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. E ainda aqui, na carta de Paulo aos Romanos, quero fundamentar isto ainda mais. Veja comigo o capítulo 8. Veja comigo o verso 30 de Romanos 8. Romanos 8, verso 30. E aos que predestinou, a esses chamou, aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. A glorificação não aconteceu com nenhum filho de Deus ainda. Segundo o que nos é revelado na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ela se dará no arrebatamento da igreja. Mas se você prestou atenção na leitura deste verso, justificou é um verbo que está no passado, e glorificou outro verbo que também está no passado. Justificou é fácil de entendermos, porque é o primeiro estágio da salvação, mas glorificou? Como pode-se descrever algo como uma realidade pronta, se isso ainda não aconteceu com nenhum dos filhos de Deus? A única resposta que pelas Escrituras nós vamos encontrar é que a justificação garante a glorificação. A realidade de salvação, uma vez nascidos de novo, é imutável. E é uma vez entendendo esta realidade da salvação anunciada pelo Evangelho, que eu e você podemos nos firmar muito bem contra o nosso adversário, quando ele se levanta contra nós. Ainda aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, verso 17, declara claramente, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Uma vez que a justiça de Cristo está sobre nós, temos paz com Deus. É o fato de nós termos paz com Deus, é o fato de estarmos reconciliados com Deus que nos firma. A graça que nos proveu justiça perfeita, a graça que nos ensina a praticar a justiça de Cristo, ensinada por meio do Evangelho, nos torna firmes para andarmos na presença de Deus e não cair diante do nosso inimigo. É algo extraordinário que a graça de Deus faz. Muda o estado, transforma o nosso interior e nos torna aptos para andar na presença de Deus de maneira firme, sem temer nenhuma investida do nosso adversário.
Pois o máximo que ele pode fazer é gerar alguns problemas para o nosso corpo, e se nós perdermos a sobriedade e a fé, alguns problemas para a nossa alma. Ele jamais poderá tocar no nosso espírito, uma vez que ele tenha sido vivificado pela vida de Jesus. Quanto mais conscientes nós nos tornarmos da grandiosidade da salvação que é anunciada pelo Evangelho, maior estabilidade, maior proteção e maior firmeza nós teremos. Mas quanto mais nós ignorarmos estas verdades anunciadas pelo Evangelho, nós não teremos estabilidade alguma, nós viveremos de oscilação. Nós não teremos proteção nenhuma. Nós creremos na mentira que o diabo lança a nosso respeito e abandonaremos a verdade que Deus diz a nosso respeito. Quanto mais distantes nós estivermos da revelação do Evangelho, nós não teremos firmeza alguma contra os ataques do diabo. A verdade do Evangelho, que destaca e descreve em detalhes a salvação eterna, precisa ser muito bem compreendida por nós, meus queridos. A nossa firmeza está no fato de nós compreendermos que Deus não está mais irado com a gente, que temos paz com Ele e que Ele não é apenas o nosso Criador. Por causa do que Cristo fez, Ele é o nosso Pai. E conforme Paulo também defende em Romanos capítulo 8, não existe nada e nem ninguém que seja forte e capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, o que Paulo está trabalhando em Romanos 8 é transmitir para os nascidos de novo a certeza da salvação que dá a eles esta firmeza no combate contra Satanás. O propósito deste evangelho já é anunciado antes mesmo do próprio João Batista nascer, antes mesmo do próprio Jesus nascer e anunciar as boas novas de salvação. Vamos ver uma palavra do pai de João Batista, em Lucas capítulo 1, versículo 76 ao 79. Olhe comigo, por favor. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 1. Vamos ler rapidinho, do versículo 76 ao 79. Lucas 1, do verso 76 ao 79, é o cântico de Zacarias, e nessa parte ele vai falar do seu filho, João Batista, e do que João Batista iria fazer. Lucas 1, verso 76. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque você precederá o Senhor preparando os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos pecados, graças à sua profunda misericórdia. Misericórdia esta que vem do nosso Deus, pela qual nos visitará como o sol nascente nos visita das alturas, para iluminar os que estão nas trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Para mim aqui está o texto que melhor fundamenta a ideia de calçar os calçados do evangelho da prontidão, preparação e equipamento da paz. Uma proteção contínua que nos conduz pelo caminho da paz. Toda a ideia que tentei trabalhar neste terceiro ponto é a da firmeza que o crente tem contra Satanás. Tanto quando Satanás lhe prepara ciladas, quando o crente está vivenciando aquele dia mau. Olhe comigo, por favor, 1 Coríntios 16, verso 13, nós já estamos terminando. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 16, versículo 13. É o final da primeira carta, é o último capítulo, e Paulo vai dar algumas ordens neste versículo que nós vamos ler. Fiquem alertas. Fala de sobriedade. Por que se deve estar alerta? Por que fala-se de sobriedade? Por que você tem que estar vigilante? Porque você está envolvido numa guerra onde o seu inimigo quer te derrubar. Esteja atento, esteja sóbrio. Permaneçam firmes na fé. A ideia de firmeza aqui é perseverar, persistir
e manter a posição. Por mais que o Evangelho nos diga que Deus nos guarda, o mesmo Evangelho também nos diz que nós somos responsáveis também por nos guardar. E para que nós possamos nos guardar das investidas do maligno, é necessário que a gente esteja vigiando e principalmente mantendo uma posição firme, preservando, persistindo, permanecendo, perseverando em Jesus. Isso daqui é o que Paulo quis dizer com guardar a fé. Guardar a fé, guardar o dom que Deus nos deu, através do qual recebemos a salvação. Guardar a fé, o dom que Deus nos deu, através do qual podemos nos relacionar com Ele. Guardar a fé, o dom que Deus nos deu, que nos capacita a crer na obra de reconciliação, a fim de que a gente tenha firmeza. Quero lhes fazer 3 perguntas, muito incômodas. Elas são tão incômodas que eu peço que você não as responda. Não as responda para mim. Responda apenas para você. Primeira delas. Você já tem uma posição definida quanto à sua salvação? O que isso significa? Você neste momento tem plena convicção de que está salvo em Cristo Jesus? Pense nisto. Pois a maioria dos crentes não tem certeza da sua salvação. E quando falam de salvação, eles dizem: eu espero que naquele dia eu seja salvo. Meus queridos, nunca foi plano e propósito de Deus que o crente vivesse em dúvidas quanto a este elemento central da sua vida que determina a sua condição pela eternidade. O próprio Evangelho em si fornece ao crente os elementos básicos para ele se avaliar e saber se de fato ele tem a salvação, se ele nasceu de novo, se ele está reconciliado com Deus, se ele é um filho e uma filha de Deus. Não como alguém que Deus criou, mas como alguém a quem Deus recriou por meio de Cristo Jesus. Esta é a pergunta. Você tem certeza da sua posição neste momento quanto à salvação? Se a resposta for não, 2 coisas podem acontecer com você. Ou você de fato não é salvo, ou você foi salvo e nunca chegou a esta certeza. Como é que se chega a esta certeza? Há 2 declarações importantíssimas que devem ser levadas em consideração. Primeira delas, o fruto. O que você consegue de maneira honesta observar na sua própria vida? Você consegue ver um antes e um depois? E o depois completamente distinto do antes? Embora nenhum de nós seja perfeito, embora nenhum de nós esteja exatamente como Jesus é, embora nenhum de nós tenha todos os traços do caráter de Jesus, qualquer pessoa que nasceu de novo tem em sua vida o mínimo de identificação com Jesus. A outra possibilidade, falta ainda mais uma declaração, é se você não consegue avaliar-se pelo fruto descrito na palavra, em Romanos 8 o apóstolo Paulo diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. A ideia de testificar é literalmente dizer a você que você é filho. Quando este testemunho pessoal e interior acontece com você, você carrega dentro de si a inteira certeza de que foi salvo, está sendo salvo e ainda será salvo. Foi justificado, está sendo santificado e será glorificado. A outra possibilidade é você descobrir que de fato nunca foi salvo. Descobrir que nunca nasceu de novo. E se tem uma coisa necessária dentro da igreja neste momento, é que a maioria dos crentes que nunca nasceram de novo descubram isso quanto antes. Porque se de fato nós formos surpreendidos por uma vinda repentina do Senhor Jesus Cristo, a partir do momento que Ele se manifestar, não haverá possibilidade nenhuma de novo nascimento e nem de salvação. Não adiantará chamá-lo de Senhor, Senhor, no momento do julgamento. Para Ele,
Não significa muita coisa alguém chamá-lo de Senhor e não viver em conformidade com a sua vontade. Você perceberá no Evangelho ele dizendo a alguns: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu lhes digo? Só tem algum valor quando alguém chama Jesus de Senhor, se este alguém tem pelo menos no coração a intenção de se esforçar para obedecer o que ele manda. E não pelo medo do julgamento, mas pelo amor demonstrado àquele que nos amou ao ponto de se entregar pelo nosso resgate e redenção. Pondere estas coisas. Você tem uma posição definida quanto à sua salvação? Se não tem, meu querido, eu diria a você que não existe nada na vida, nada, absolutamente nada que seja mais importante do que tratar isto aqui, hoje e agora. E por que digo que é hoje e agora? Não é uma forçação de barra, não é uma tentativa de te manipular, não é uma tentativa de mover as suas emoções para fazer alguma coisa que não tem valor nenhum sobre a sua vida. É uma tentativa de levá-lo à consciência de que nenhum, a começar por mim, teremos a garantia de que ouviremos o Evangelho outra vez depois que passarmos por estas portas. Por mais que nós estejamos acostumados a cultos, a ensinos, a congressos e a livros, meus queridos, isso nunca foi um padrão de normalidade na história da igreja. E neste momento não é um padrão normal em outras partes do mundo com outras igrejas. Existem igrejas que estão sobrevivendo com partes do livro de Atos. Existem muitas congregações que não têm uma única Bíblia. Uma única Bíblia. Eu particularmente tenho mais de 10. Fora as que estão nesse dispositivo eletrônico. A maioria de nós tem mais de uma. Então nós estamos cercados tanto de testemunhas quanto de testemunhos. Tanto de pessoas que nos testificam da parte de Deus, quanto a própria palavra de Deus testificando a nós. Esta é uma questão urgente. Quando Paulo fala dela à igreja de Corinto, no primeiro texto que abrimos na semana passada, Paulo diz que aquele era o momento da salvação. Aquele era o dia da salvação. Não estou fazendo um apelo para mover as suas emoções, mas estou lhe dizendo de algo que pode acontecer. Você e eu não temos garantia nenhuma de que ouviremos o Evangelho outra vez. Nenhuma garantia. Portanto, essa é a questão mais importante da vida. Não é a esposa, não é o marido, não são os filhos, não são os pais, não é o trabalho, não é a situação econômica do país, não é a situação política, não é a possibilidade do anticristo estar surgindo nos próximos dias. Nada disso é o mais importante. O mais importante está aqui, a minha posição, se ela é clara, definida para mim ou não. Segunda pergunta que eu gostaria que você pensasse. Você está disposto a ficar nela e não deixá-la, caso você creia que é salvo? Você está disposto a manter isso até o fim da sua vida? Neste momento não está custando muito para a gente, mas em pouco tempo vai custar. Quando começar a custar, você acredita que está disposto a mantê-la até o fim? Terceira e última pergunta. Você está disposto a permanecer em Cristo, custe o que custar? Sou honesto a confessá-los, e para mim não custou absolutamente nada estar aqui nesta noite. Talvez uns poucos reais de gasolina. Eu não sofri nenhum perigo. Eu não sofri nenhuma ameaça. Neste momento, até algumas das leis que não são muito respeitadas em nosso país me protegem, pregando aqui ou nas ruas. Mas essa semana eu me deparei com um vídeo daquela missão Portas Abertas que me fez pensar profundamente. O vídeo descrevia um professor que ensinava a ler e a escrever lá no Bangladesh. Esse homem, ele utilizava a sua profissão para ensinar algumas crianças sobre o Evangelho e sobre Jesus. Ele foi descoberto. Ele foi cercado por uma quantidade muito numerosa de homens. E esses homens o emparedaram e perguntaram para ele: você é cristão? Você prega o Evangelho? Você está ensinando as pessoas a abandonar o hinduísmo para se converter ao cristianismo? E o vídeo foi cortado porque as imagens não continuaram sendo gravadas, ou quem
as postou neste site do Portas Abertas, acreditou que não deveria continuar. E eu confesso a vocês que a imagem que ficou fixada diante dos meus olhos era aquele homem sendo perseguido e ameaçado por pregar o Evangelho. Esta terceira pergunta ficou latejando em minha mente a semana inteira. Você está disposto a permanecer em Cristo, custe o que custar? Ou se no momento em que você tiver que perder algo pela sua fé, você vai chegar à conclusão de que não valeu a pena seguir o Senhor Jesus? Saiba que a perseguição é uma realidade iminente. Saiba que Deus a utiliza como um instrumento que revela dentro da igreja quem nasceu de novo e quem não nasceu de novo. Quando isso aconteceu no primeiro século, nos dias do apóstolo João, ele se refere aos irmãos que permaneceram diante das perseguições, explicando por que alguns abandonaram. Ele lhes disse, não que eles desistiram de Jesus, mas ele disse bem assim, desistir de Jesus por ter nascido de novo e abandonado deliberadamente a fé. Não, ele diz assim, eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Em toda a história da igreja, Deus usou a tribulação dentro da perseguição para depurar, para avaliar e revelar a realidade das pessoas que compõem uma igreja. E esta é a pergunta que eu quero lhes deixar. Você está disposto a permanecer em Cristo, custe o que custar? É bom pensar nisto agora, meus irmãos. Porque eu considero algo muito ruim ter que pensar nisto num momento em que a gente não tenha tanto tempo para se preparar assim. Cada vez que nós nos reunimos, cada vez que nós lemos as Escrituras, cada vez que recebemos um ensino, uma exposição, tudo isto, meus queridos, não visa apenas a exaltação e a glorificação de Jesus. Os nossos olhos não estão vendo o que está acontecendo. Da mesma forma como o diabo está se movendo para roubar a palavra, o Espírito Santo está usando a palavra para construir a nossa fé, edificar a nossa fé, fazer a fé crescer, amadurecer e se fortalecer para momentos aonde o diabo virá sobre nós, como num dia mau. E a face desse dia mau é muito diversificada. É tão diversificada que eu não vou ousar dar detalhes agora, diferentes do que eu já dei nos outros momentos em que lemos. Portanto, meus queridos, é importantíssimo que a gente entenda que o Evangelho nos fornece estabilidade, proteção e firmeza. E quero concluir nesta noite fazendo esta declaração aos irmãos. As sandálias ou os calçados da prontidão do Evangelho da Paz falam da nossa proteção contra o inimigo, anunciada pelo Evangelho da Paz, que significa a nossa reconciliação com Deus, que nos dá estabilidade, livramento ou proteção e firmeza. A ideia deste componente da armadura trabalhado por Paulo é que nós estejamos prontos para a batalha e firmados no Evangelho da Paz. De uma forma mais simples, mais fácil, mas não menos importante de se memorizar. O que isto significa? As sandálias ou os calçados da prontidão, preparação, equipamento da paz. É a aplicação da verdade do Evangelho sobre nós. No ponto em que nós chegamos, eu já posso fazer esta declaração aberta, que o X, o ponto crucial da exposição que Paulo faz, levando em consideração os 6 componentes dessa armadura, pode ser resumido nesta declaração: a aplicação das verdades do Evangelho sobre nós. Foi o que aconteceu com Jesus no momento em que ele está sendo tentado. Você não vê lá nenhuma citação de armadura, mas você vê, como o pastor Evandro nos disse, quando abriu para nós Mateus 4, a capacidade de Jesus de pegar a palavra e de aplicá-la no momento em que ele estava sendo tentado. Quando Paulo descreve esta armadura, ele está pegando uma simbologia para nos ensinar a necessidade de nós, uma vez fortalecidos, uma vez habilitados, aprendamos a aplicar
a palavra de Deus sobre as nossas vidas como forma de resistência e como forma também de ataque ao diabo quando ele nos traz as ciladas e o dia mau. Neste ponto em que nós chegamos, eu já posso definir para vocês. A armadura, ela é composta de 3 virtudes e de 3 dons. As virtudes: verdade, justiça e esperança. Explicarei isto melhor na próxima semana. Os dons: evangelho, fé e palavra de Deus. Mas espera aí, o evangelho não é a palavra de Deus? Sim. Mas qual é a diferença entre palavra de Deus e evangelho? Nem tudo que está na palavra de Deus é evangelho. Isso também nós veremos com mais clareza mais adiante. Mas por ora, no âmbito dos dons, é pela fé que eu aplico tanto o evangelho quanto a palavra de Deus. O evangelho é uma revelação específica da palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma revelação ampla que abrange todas as áreas da minha vida. Por ora eu paro neste ponto, definindo os calçados ou as sandálias da prontidão, preparação e equipamento do Evangelho da Paz como a nossa capacidade de aplicar a verdade do Evangelho sobre nós. Se Deus nos permitir e se nós vivermos, na próxima semana nós avançaremos um pouco mais. Por ora, paramos aqui. Peço a você que, por favor, se coloque de pé, a fim de que a gente